Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alberto. Bom dia, Rocha. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos ouvindo aí. Eustáquio. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana, principalmente. Olha aqui, sexta-feira a gente acabou de ter, vamos gravando aqui, a notícia que morreu o príncipe Philip, aos 99 anos, Palácio de Buckingham. Então, foi pela Covid ou não? Olha, pela leitura aqui que eu fiz, não, ele já 99 anos, é muita coisa. É o príncipe consorte mais longevo da história da Inglaterra. Mais longevo da história da Inglaterra. Nós aqui que assistimos The Crown, né? The Crown, né? Lamentamos muito que um personagem importante da história, importantíssimo. Importante, inclusive, naquele processo da própria coroação dela, né? Que ele fez todo um forte empenho na questão do uso da televisão, né? Foi quando começou a usar a televisão de uma maneira mais... modernizador, exatamente. Então, teve seu componente inovador em termos de comunicação naquele momento, né? Roberto, falando da morte aí do príncipe, eu acho que a gente tem de começar com a questão da Covid, porque você mesmo falou numa live aí que a média dos últimos 3 dias, quer dizer, nós estamos gravando na sexta-feira, deu 4 mil mortes, né, diárias, a média de 3 dias, né? Porque a gente pensava em 4 mil, chegar a 4 mil, mas assim, um dia ou outro. Você fazer uma média de 3 dias de 4 mil é uma coisa extremamente exagerada, né? Então, o mês de março, ele foi o mês mais letal da pandemia. E abril, a gente falava, eu mesmo escrevi um artigo sobre isso, falando que abril poderia ser, a gente torcia para não ser, né? A gente quer que controle a pandemia. Mas, infelizmente, o mês de março já é muito mais, o mês de abril já é muito mais letal do que o mês de março. E aí surgiu um dado novo, vamos dizer assim, essa semana, que pela primeira vez no Brasil, o número de mortes está superando o número de nascimentos. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, nos 521 anos do Brasil, tá? A não ser se você considerar a questão do genocídio indígena. Aí sim, você teve um genocídio indígena muito grande e tal, mas se você colocar a população não indígena, né, é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Nem na Guerra do Paraguai, não é isso? Nem na Guerra do Paraguai. Não, nem na guerra, nem na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, em nenhum momento, nem de perto, porque assim, não é bateu na trave, não. Nunca, a distância é muito grande. Olha, pra você ter uma ideia, é o seguinte, a população na independência do Brasil, tá, 1822, era 4 milhões e meio, e hoje é 213. Então, ela aumentou 50 vezes a população em 200 anos, tá? E, pela primeira vez, acontece isso. A gente tem 3 sistemas de estatística vitais no Brasil. Tem do IBGE, tem do DataSUS e tem a iniciativa dos cartórios, que eu chamo Portal da Transparência do Registro Civil. Do IBGE e do DataSUS, ele tem uma defasagem nos dados e ainda nem fechou o ano de 2020, tá? Eles mostram que está aumentando o número de óbitos e queda de nascimentos, mas está muito defasado. O dado atual é o dado do Portal da Transparência. E aí, nos 6 primeiros dias de abril, né, aconteceu isso. No dia 7 e no dia 8, que foi ontem, deu empate, tá? A gente não sabe o que vai acontecer até o final do mês, mas vai mais ou menos dar um empate, né? Esse empate significa o quê? Se o nascimento está igual à morte, você tem a estabilidade da população. Então, pela primeira vez, estabilizar. É claro que isso é uma coisa temporária. Quando a gente controlar as mortes, né, aí
vai tender a aumentar o nascimento, porque muita gente não está tendo filho, porque nós temos 32 milhões de desempregados, a fome está aumentando, a insegurança está aumentando, tem uma doença incrível, então as pessoas adiam, né? Então isso vai, na minha visão, vai recuperar depois. Mas esse é um fato inédito que a gente devia discutir, e hoje é o assunto. Em Rocha, você deve ter visto aí, porque é o seguinte, com certeza, eu não vi os dados de Curitiba, mas com certeza isso aconteceu em Curitiba, né? O número de eu te mandei o de Maringá. Maior. Eu te mandei o de Maringá. O que acontece é que Norte e Nordeste não. Norte e Nordeste o nascimento é maior, porque a estrutura etária é mais jovem. Mas o Sul inteiro e o Sudeste inteiro, isso está acontecendo. Então, o que está acontecendo nesses dias é o seguinte, tudo quanto é cidade está falando, Uberlândia, o número de óbitos, Maringá, Curitiba, Belo Horizonte, etc. Então, as manchetes no Brasil essa semana estão tudo girando em torno disso. Uhum. Aqui no Paraná, é mais ou menos isso aí. As cidades paranaenses têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Paraná é um estado muito novo, muito recente. Né? Para você ter ideia, Londrina, que é a segunda maior cidade do Paraná, e acho que é a terceira do sul do Brasil, tem 80 anos. Né? Ela é mais nova do que o Príncipe Felipe. Exatamente. E Londrina, chama Londrina por causa de Londres, né? Isso, são os ingleses, né, que fizeram aquela campanha de melhoramentos e fundaram as cidades. Elas são todas mais ou menos parecidas. Você pega Maringá, por exemplo, é cidade quadrada, com as rótulas, com as diagonais assim, e aí árvore. Maringá parece uma floresta. E Maringá é mais nova do que Londrina. Paranavaí, aquele canto todo lá, todo ele é mais novo do que Londrina. Então, você veja, Cascavel é a mesma coisa. Assim, tem uma cidade aqui perto de Cascavel, Toledo, e Assis Chateaubriand, em homenagem a Assis Chateaubriand. Foi a única vez que ele veio no Paraná, que ele veio na instalação da comarca lá, do município. Mas então, se eu não me engano, em Rocha, se eu não me engano, a Assis Chateaubriand conversou com o Getúlio Vargas para criar o Parque de Iguaçu, né? Eu acho que ele teve iniciativa nessa viagem dele foi importante. Curitiba foi criado na Câmara de São Paulo. Curitiba foi criado em São Paulo. Isso. Paraná era um pedaço de São Paulo. Isso, um pedaço de São Paulo. Então, é muito recente, né? Até pouco tempo, o Paraná, agora menos, mas o paranaense era muito ressentido com esse negócio de não ser valorizado no país. O Paraná não é um estado tão importante. Hoje já mudou. Agora o Brasil virou a República de Curitiba, não pode reclamar, não. Mas acontece que essa região do Paraná que o Rocha falou é uma região muito próspera também, né? Londrina, Maringá, Toledo, o agronegócio é bem próspero ali. Agora, retomando essa coisa, ainda sem sair de Curitiba, eu me lembro de uma brincadeira do Rocha, falando que tão grande quanto estava a fila do cemitério, estava do pedido de divórcios, né? Aí entra uma outra estatística também, que não só tem esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio da perspectiva que se esperava em relação ao nascimento e mortes, mas também de separações e de casamentos. Também reduziu enormemente o número de casamentos e aumentou enormemente o número de divórcios. Eu acho que tudo isso reproduz um pouco o que o Eustáquio estava falando, é uma ideia de falta de perspectiva, né, no momento atual, ou seja, falta de um entusiasmo, de uma perspectiva, como se fosse todo mundo pensando que, de fato, agora é sobreviver a esse turbilhão no qual a gente está, né? Um turbilhão de saúde, de contas e tudo mais. Então, tem um problema de falta de planejamento e entusiasmo para pensar muito longe. Né? Agora, esse negócio do Felipe aí, ainda bem que esses caras estão vivendo muito agora, né? Porque imagina se esses caras vivessem esse tanto lá em 1400, 1300, ia ser um inferno no mundo, porque essas monarquias iam ter muito mais longevidade, né? Eu odeio monarquia. Por mim, eu acabava com todas. Acho monarquia um negócio absolutamente inútil, não serve para nada. Você não assistiu The Crown, hein?
Não serve para nada. Hoje em dia, agora na Espanha está lá o rei roubando. Entendeu? Para ninguém me processar, eu vou dizer assim, eu vou repetir uma frase aqui que é do Voltaire, que eu não tenho nada a ver com ela, eu só lembrei. O mundo só será democrático e próspero o dia que o último rei foi enforcado nas tripas do último padre e do último pastor. Cara, vocês... Foi eu que falei não. Vocês se tornaram jacobinos completamente. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. O que é isso? O que é isso? Não, é o Voltaire que falou, pô. Rocha teve socialização comunista com essas visões esquerdistas, né, bobas. Pô, vocês não viram o seriado The Crown, a importância? Eu assisti, lógico que assisti. Aquilo é unidade nacional. A coroa faz a unidade nacional, dá a noção de nação importante para o país. Na França, a coroa é tão importante que eles cortaram a cabeça do rei. Pô, Staco, você fala isso, depois fizeram a restauração, pô. Criaram um imperador. Não é assim também não, cara. Mas as pandemias, né, do passado, elas mataram um pouco o rei. Pouca gente da monarquia. Ou você fala isso, ainda bem que vivia, você vê que a próprio Vaticano está vendo problema nisso com o longo papado de João Paulo II. Foi muito longo. E aí depois eles, em seguida, elegeram um papa mais velho, né? Já pensando nisso. Isso se tornou um problema, né? Primeiro veio Ratzinger, né? Depois veio o mais velho. Eles estão de olho nisso. Se botar um papa muito jovem, vai ficar muito tempo e não tem renovação. Por incrível que pareça, para ter renovação tem que ser mais velho. Então mudando o papo aí da renovação, eu tenho aquela previsão que eu fiz desde o ano passado, né, que o Bolsonaro não completa o mandato dele. E se completar, não se reelege. Essa que é a minha previsão feita desde o ano passado. E ontem foi definido aí uma CPI. Tem duas coisas que estão ameaçando o Bolsonaro. Um é a CPI e o outro é o orçamento. O Congresso fez um orçamento ilegal, inviável, né? Ele subestimou todas as contas obrigatórias e enfiou um punhado de emenda lá. E se for aprovado, as contas não fecham. O TCU já falou, a conta não fecha. E se a conta não fechar, o TCU recomendou não aprovar, né? Isso. Se a conta não fechar, vai gerar o processo de impeachment. Né? E, além disso, tem a questão da CPI. Como eu não entendo muito de CPI, eu vou deixar aí para a Luciana Rocha para falar mais sobre isso. Eu não acredito em impeachment mais. A CPI vai ser um negócio demorado, ela pode redundar na abertura de um processo de impeachment, e nós já vamos estar lá por final do ano, né? Não vejo mais como fazer isso, né? Mas eu acho que a CPI é necessária, porque o crime está acontecendo e é bom que aconteça a CPI, né? Ao contrário do que o Pacheco, que é o presidente do Senado, vai criar mais crise. Não tem que criar crise. O crime está aí acontecendo, vamos fazer o flagrante, entendeu? E é necessário fazer, até para constranger o governo a tomar providência que ele não está tomando na questão da pandemia, né? Mas eu não acredito que isso chegue, não. Mas essa tua previsão, ela faz todo sentido. Ontem, por exemplo, eu coloquei no meu Twitter, o Rocha Advogado, um texto assim, ó: Dilma caçada em agosto de 2016. Dallagnol apresenta o PT como uma ORCRIM em setembro de 2016. O PT é derrotado nas eleições municipais em outubro de 2016. Um arrasa quarteirão. O PT tinha 600 prefeitos, terminou a eleição com 200. Lula, preso em abril de 2018. Nas eleições de 18, o Haddad foi para o segundo turno, o PT elegeu a maior bancada no Congresso Nacional, fez o maior número de governadores, uma bela bancada de senadores. Em 2020, o PT se mantém, não perde mais aquele processo de perda que estava tendo desde 2016, e começou uma reação que, pelo andar da carruagem, vai eleger o presidente em 2022. O Lula já está aí mais importante do que o Bolsonaro nas mídias sociais, né? Na pesquisa da XP, ele já ganha do Bolsonaro no segundo turno. Aliás, ele saiu de 5 para 21 no primeiro turno. Na pesquisa da XP de fevereiro,
a março, ele saiu de 5 para 21. Entendeu? Então é o seguinte, isso aí é o gelo, a geleira descendo morro abaixo, ninguém vai segurar. Né? O Bolsonaro não tem mais o que fazer. Eu sou a favor também de compor a CPI. Eu acho que tem legitimidade na medida em que tem um número, 3 assinaturas a mais do que era necessário de senadores, né? Era preciso 27 e tem 31, certo, Roberto? Eu errei no 31 menos 27. Tem 4 assinaturas a mais, né? E eu acho que faz todo sentido que tenha, ou seja, não é sobreposição alguma. E a impressão que a gente tem é que a gente fica um pouco refém desse acordo do Centrão com o Bolsonaro de garantir a governabilidade dele, o não impeachment, enquanto tem uma CPI que precisa ser criada, né, para uma questão de responsabilização. Aí o Rodrigo Pacheco diz, não deve ser colocado em prática, porque, afinal de contas, seria corre o risco de ter uso político. Mas não colocá-la também é o uso político que o Centrão está fazendo, entende? Então, assim, é tudo uso político. E vamos combinar, também o próprio processo de impeachment da Dilma foi político, né? As pessoas às vezes costumam dizer, falam de golpe, eu não me sinto à vontade de falar golpe, eu prefiro falar impeachment, porque eu acho que, bem ou mal, o processo do impeachment aconteceu, o regimento foi acontecendo. O que acontece é que a Constituição prevê um julgamento, ela possibilita um julgamento político, e foi um julgamento político, né? Então, eu não vejo nenhum problema político de colocar uma CPI, eu acho que estimula a responsabilização, e como o ministro da Comunicação falou, se o governo Bolsonaro está muito ciente, está muito convicto de que tem feito a coisa certa, não há o que temer. Né? Então, vai ser uma oportunidade de mostrar isso. É até estranho o seguinte, esse argumento, ele é um argumento meio cínico, porque o Bolsonaro está num palanque eleitoral, desde o primeiro dia do mandato, fazendo campanha para reeleição, inaugurando, teve no Paraná agora há pouco aqui, inaugurando coisa, pista nova lá em Foz do Iguaçu, discurso, ele está viajando o país e fazendo campanha. Aí o sujeito vem falar assim, não, mas se fizer uma CPI vai politizar. Ora, entendeu? Semana eu debati com alguém num grupo, o sujeito falou, não podemos falar de campanha, temos que falar de pandemia, só vamos falar de eleição e de campanha depois que terminar a pandemia. Eu falei, bom, isso é ótimo para o Bolsonaro, porque ele está fazendo campanha, né? Eu acho que nós temos que ficar com o olho no peixe, outro no gato, e tocar a vida, né? Essa coisa de ficar com um purismo, certo? No meio de uma situação dessa que nós estamos, de uma guerra da pandemia, e o cara aí fazendo campanha escandalosamente, né? Não dando nem bola para a pandemia, ele não está nem aí com a pandemia. Né? E aí nós temos que nos armar para tirar ele, ou por impeachment, que eu não acredito que aconteça, mas em 2022. O que eu acho é que uma CPI desse tipo, né, se for instalada realmente, ela vai fazer com que a mídia associe mais Bolsonaro à crise da pandemia. Nas pesquisas, tem gente... O Datafolha andou fazendo uma pesquisa, fez a pergunta 3 vezes, né, se o Bolsonaro é o principal responsável, se é um dos responsáveis, ou se ele não é responsável pelas mortes. E o principal responsável dava em torno de 10%. Né? O que eu acho é que com uma CPI desse tipo, dependendo de quanto ela durar, esse percentual tende a aumentar, porque vai para a mídia uma responsabilização dele, Bolsonaro. Enfim, depende de muita coisa, mas isso abre essa perspectiva mais facilmente. Agora, só para finalizar o ponto aqui, do ponto de vista jurídico, o presidente do Senado está de brincadeira. Os senadores escolheram as assinaturas, inclusive um número mais do que o necessário para abrir a CPI, e ele não abre. Quer dizer, abrir a CPI ou não é a faculdade do presidente do Senado. Cumpridos os requisitos, ele tem que abrir a CPI. É uma graça. O sujeito foi conselheiro da seccional da OAB Federal, lá
e é advogado e vem com essa. É um negócio. Aí toma uma liminar do ministro do Supremo e passa vergonha, que ele não cumpriu a regra. Ô, Rocha, assim, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre pedido de CPI e pedido de impeachment? É diferente, ó. Vou dar o exemplo do Collor, bem rápido. O impeachment do Collor começa no final da CPI. A CPI termina e aí sai a acusação. Porque para fazer o impeachment você tem que ter uma acusação, você tem que ter um crime de improbidade, certo? E aí, aquilo que a Luciana fala, do ponto de vista jurídico, foi um golpe, porque o que a Dilma fez não foi improbidade. Tá? Você pode chamar aquilo de qualquer coisa, pedalada fiscal, o que você quiser, mas improbidade jamais. Não, mas do ponto de vista político, não, né? Porque eu sei, não, estou falando do ponto de vista jurídico, foi um golpe, porque não teve improbidade ali. No Collor, eles abriram, terminou a CPI, prova que havia lá a Elba, né, o negócio da Elba, e aquilo ali é uma improbidade. Né? E, portanto, ela é capaz de desencadear um processo de impeachment. E foi o que aconteceu com o Collor. Com a Dilma, não. O Bolsonaro, ele já cometeu mais de um crime de improbidade, certo? Aí tem o aspecto político, que vocês falam, que o Congresso, mesmo diante de um crime de improbidade, claro, comprovado do presidente, ele pode não abrir o impeachment, porque, de fato, ele tem esse viés político. Agora, o contrário não é verdadeiro. Para abrir o processo de impeachment, tem que ter um crime de improbidade. O que fizeram no caso da Dilma foi quebrar essa regra, transformar uma coisa meio que parlamentar. Não interessa se é ou não é improbidade, ela não tem, vamos caçar. É isso. Não, mas explica uma coisa, Rocha. É o seguinte, a pedalada fiscal, ela é um crime ou não é? Porque é o seguinte, porque tem gente que pode falar assim, não, o erro não foi tirado, o erro foi não ter tirado, por exemplo, o Fernando Henrique também fez a mesma coisa. Não, todos os governadores e prefeitos do Brasil. Então, assim, eu quero saber o seguinte, a pedalada é crime ou não é? Não é. Na minha opinião, não é crime, não só na minha. Você teria que tirar todos os prefeitos e governadores. Sim, é uma irregularidade administrativa. É uma irregularidade regular. Não é um crime de improbidade. O crime de improbidade ele tem todo um conceito, uma descrição. Tem que ter dolo, certo? Tem que ter má-fé, tem que ter dano ao erário público, certo? Eventualmente tem que ter benefício para o cara que está... Mas veja só, esse orçamento, voltando à questão do orçamento aí, o orçamento que foi aprovado pelo Congresso, ele permite, se o presidente sancionar e executar esse orçamento, abre um processo de impeachment, porque ele é totalmente irregular. Agora, esse orçamento... Porque ele está ciente, ele vai fazer uma coisa conscientemente, né? Você tem um dolo aí. Eu vou fazer o troço errado, tá certo? A Dilma, ela não teve nenhuma influência naquilo lá, entendeu? Mas de jeito nenhum, nem passou por perto dela aquilo. Tá? Então não tem como você dizer que ela agiu conscientemente com dolo para cometer um crime. Né? Não, aquilo foi, por isso que do ponto de vista jurídico foi uma jabuticaba, um golpe. Né? Agora, nesse caso aí, tá todo mundo falando, tá errado, entendeu? E é um troço muito maior, né, do que a Dilma. A Dilma fez uma coisa pontual. Né? A Dilma não, a burocracia dela lá. Mas, assim, em última instância, ela era responsável pela burocracia, foi isso que se falou, né? Ou seja, a ideia da responsabilização. Aí, assim, se você levar isso a ferro e fogo, do ponto de vista jurídico... eu estou entendendo o que você está falando, eu só estou querendo colocar assim, em termos... O que foi dito. Igual o sujeito fala, não, mas a conversa do Moro com o Lula. Mas você não sabia que tinha roubalheira na Petrobras? Eu? Mas quem é que sabia? Nós só soubemos depois que o CEF fez a delação dele. Antes ninguém sabia. O TCU não sabia, o Congresso não sabia, o Ministério Público não sabia, o senhor não sabia e eu não sabia também. Essa história de achar que o presidente da República sabe de tudo, ainda mais numa empresa estatal fora da administração direta, sabe? Essa história, isso deriva um pouco da teoria do Klaus Hoxing, que eles bolaram aquilo para pegar os generais, né, nazistas,
porque todo mundo começou a dizer, não, eu estava cumprindo ordem, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí os caras, pô, pera um pouquinho, como que não sabia, né? Aquele Goeringer, toda a fotografia do Hitler tá aquele palhaço do lado, com aquela coisa de general, né? Ele era o chefe da Luftwaffe. Aeronáutica. Ele era da aeronáutica. E toda a imagem do Hitler está lá o cara do lado, certo? Ele e o outro, que era o cara que cuidava dos campos de concentração. Aí é o seguinte, vai dizer que não sabia? Então o que eles fizeram? Eles bolaram a teoria do domínio do fato. Ou seja, o cara ele é um comandante que está olhando tudo e, portanto, ele tem a obrigação de saber. Mas um presidente da República não funciona assim, gente. Agora, pegando outro assunto que acho que o Rocha começou, acho que foi o Rocha e o Eustáquio também já colocaram, a questão do Lula de dizer para concentrar na eleição presidencial e relaxar a necessidade de ter candidaturas nos estados, né? Foi essa mais ou menos a questão, falou, olha, vamos focar a candidatura nos estados onde o PT tem chance de se eleger. Né, ou pelo menos de ir para o segundo turno, e vamos focar na eleição presidencial para que facilite esse acordo nos estados com ou seja, os interesses dos estados não atrapalhem a composição nacional. Essa foi uma coisa, uma estratégia típica de quem conhece bastante a política, né? De uma liderança que conhece bastante a política, porque assim você evita os conflitos estaduais e facilita o processo da composição. E uma coisa que eu achei bastante interessante é de quem sabe lidar com o processo, né? Porque, assim, embora possa haver um acordo estadual para que se apoie o Bolsonaro, caso sobreviva o Centrão, né, sobreviva o Centrão enquanto aliado, possível aliado formal do Bolsonaro até lá, ele permite que aqueles que não estejam satisfeitos no âmbito local possam trabalhar a favor da candidatura ali, no chão, né, aonde a política de fato acontece. Então, eu achei isso de uma grande sabedoria do jogo, da perspectiva política, para liberar os acordos num processo de eleição aí para frente. Na matéria que trata desse assunto, Luciana, eu considero, tá, viu, Rocha, eu acho que isso é importante, na matéria que trata desse assunto, o último parágrafo, para mim, é muito revelador. Tá? É uma declaração do Renan, o senador Renan Calheiros, ele diz o seguinte, olha, com Lula é tudo bem, o grande problema é o PT. Tá? O que o Renan está dizendo? O Renan está dizendo algo que é uma crença, é uma percepção, é algo real junto aos políticos do Centrão que dizem o seguinte, quando você faz uma aliança com o PT quer tudo e sobra muito pouco para a gente. Tá? Não sei se vocês se recordam aquele episódio do Mensalão. Tá? No episódio do Mensalão, lá longe, em 2005, o Roberto Jefferson utilizou uma figura de linguagem, né, dizendo, olha, o PT quer aliança com a gente, não se referiu ao Lula, se referiu ao PT. Ele quer uma aliança com a gente, mas trata a gente como uma espécie de amante, né? Ele deixa a gente escondido, tem vergonha da gente, não pode ser assim. Não, ele falou isso, tá? O que acontece? Isso é um problemão, tá? Então, quando o Lula afirma que o PT deveria abrir mão, sempre que possível, das candidaturas majoritárias nos estados, isso inclui senador também, ele está respondendo a esse pessoal que diz que o PT é um problema. Tá? Ele está meio que tentando neutralizar essa crítica ao PT. Está dizendo, eu, Lula, quero a presidência da República. Tá? E aí sou capaz, ele quer investir em deputado federal. Na mesma matéria está dizendo o seguinte, a gente quer eleger deputado federal. Senador não interessa, governador não interessa. Olha, assim, isso é relativo, essa acusação que o Centrão faz em relação ao PT. Porque o PT, se é verdadeiro que na década de 80 o PT era um partido radical, sectário, em vários lugares, exclusivista, não fazia aliança com ninguém, né? Aí você repete tudo aquilo, não foi no colégio eleitoral votar no Tancredo, não quis participar do governo do Itamar Franco, foi contra o Plano Real,
fez beiço para a Constituição, quando terminou a Constituinte. Esse era o PT. Aí vem o PT do governo Lula, né? Que lidera um governo de coalizão. Aliás, é a primeira vez na história do Brasil em que a esquerda conseguiu governar como protagonista principal e não como coadjuvante, né? Em todos os processos que você tem de intervenção da esquerda na política no Brasil, é periférico, é como coadjuvante, nunca como o principal, né? Então, no governo do Lula, o PT começa a mudar, né? E vamos lembrar que na última eleição, você pega a Bahia, por exemplo. A Bahia, na última eleição, o PT entregou as duas vagas de Senado. Tá, mas olha, né? Deixa eu só, primeira coisa, tá? Só rapidinho fazer duas ponderações que você está falando. É uma fala do Renan. Tá? O Renan não falou aquilo à toa, tá? Então o Renan pensa muito tudo que fala. A segunda coisa, Rocha, que eu queria dizer, isso tem muito a ver com os recursos discricionários em ministérios. Tá? O que o Centrão quer é ter poder de decisão nos recursos discricionários de ministérios. E quer que Lula segure isso, porque o PT lutará contra isso. Né? Então, perfeito. É importante. Agora, o seguinte, que o PT reconheça isso. É igual aquela história da eleição para presidente da Câmara agora, né? Teve um momento em que setores do PT queriam apoiar o Lira, certo? Por quê? Porque quem chega antes bebe água limpa, tá certo? Não é se chegar depois. Então, muita reclamação que tem de certos partidos é que, assim, se você está desde o primeiro turno com o Lula, certo? O tratamento é um. Aí, se você vai apoiar o Lula só no segundo turno, o tratamento é outro. Quem chegou antes vai beber água limpa. Então, lógico, que o partido que decidir apoiar o Lula no primeiro turno e eventualmente o Lula se elegendo, esse partido vai ter um tratamento diferente daqueles que vieram no segundo turno. Né? Esse é o custo. Agora, essa senha do Lula, ela é importante porque é o seguinte, ela resolve o problema na esquerda. Se estabelecer essa regra aí, né? O PCdoB, por exemplo, já está com o PT. O PSB já está com o PT. O PSB, falei para o Alberto ontem, por causa de São Paulo, com França, e que não vai ter chance nenhuma se não tiver apoio do PT, e de Pernambuco. Né? Então você resolve já o problema à esquerda. O PCdoB e o PSB já vão com o PT. Aí depois você vai fazer coisas que talvez resolva, por exemplo, a Bahia, né? O PSD na Bahia é um partido importante, tem pretensões, em outros lugares o PSD tem também pretensões e o PT não tem muita dificuldade de trabalhar com o PSD em vários lugares, né? Então aí eu acho que o Lula está enxergando esse centro aí, né? Não está enxergando tudo porque não tem como, mas e o MDB, né? O Paraná aqui, por exemplo, se você quiser fazer uma disputa séria para o governo do estado, não tem jeito, tem que ser com o Requião, que é do MDB. O PT não pode lançar candidato. Se lançar, vai ser para anticandidatura, né? Para fazer propaganda na televisão do partido. Então, e Santa Catarina, algo parecido, Rio Grande do Sul, né? O PT talvez não tenha o melhor candidato. Então é isso, aqui para o Sul, essa fala do Lula vai cair como uma luva. Agora, deixa eu contar uma coisa, então. A gente está fazendo uma pesquisa, né? Porque isso me lembrou um pouco da questão da economia, porque a gente tem aí a questão da fome também, que o Eustáquio sempre traz, né? Do aumento da fome. Saiu também uma pesquisa agora, né? Mostrando que mais de 50% da população está com algum tipo de insegurança alimentar, né? E que esses números não aconteciam há 16 anos, né? Desde que começou Luciana, o Bolsa Família, com redução. Só completando o que você está falando, que é o seguinte, que a FAO, ela divulga um índice geral de preço global todo início do mês, e ela divulgou ontem, quinta-feira, e esse índice está aumentando, desde o meados do ano passado ele está aumentando, e ele tá atingindo o mesmo recorde de 2011, quando teve a Primavera Árabe, etc. Então, isso aí é um sinal de alerta, assim, incrível. Isso, em termos do mundo, né? Então,
E aí, a gente sempre conversa, né, daqui da economia, e o Rocha sempre fala da responsabilização e tudo mais, e lá na universidade a gente está fazendo uma pesquisa para acompanhar diversas coisas, e a gente tem feito grupos focais lá na universidade. Eu não sei se as pessoas sabem qual que é a lógica do grupo focal, mas a gente reúne 10 pessoas, né, quando não está em situação de pandemia, a gente reúne essas pessoas pessoalmente, presencialmente, e conversa, sempre pessoas do mesmo classe social, mesma escolaridade, a gente conversa sobre as diversas coisas da política para ver o que as pessoas estão conversando no seu dia a dia, né? E a gente tem feito isso na universidade, para projetos de pesquisas nossos, e ontem foi muito interessante que nós fizemos com grupos de classe CD, que é o grupo de classe mais baixa e que tem uma grande porcentagem do eleitorado. E conversávamos ontem, foi um assunto que eu peguei muito da questão da economia, né? E a grande responsabilização do Bolsonaro e insatisfação com o Bolsonaro nos grupos, nas conversas, né, é mais com a questão da pandemia, propriamente dita, a insatisfação com o trato que ele está dando à pandemia, né, a maneira dele falar, e uma coisa que me chamou muito a atenção, que agora começa a aparecer muito, o problema dele de articulação política. Isso está pegando muito entre as pessoas. Isso eu achei bastante curioso, que era um grupo de classe baixa, os grupos de classe baixa, e falando de demissão de ministro, como fosse uma inabilidade política dele de tratar tudo. Então, a relação com o Congresso, relação de ministro, e inclusive com presença, assim, metade dos grupos eram com eleitores de Bolsonaro, que haviam votado em Bolsonaro, e que continuavam, de alguma maneira, no regular com Bolsonaro. E a questão da economia, que é onde eu quero chegar, contando essa história toda para chegar na questão da economia, a questão da economia eles não responsabilizam, por hora, o Bolsonaro pela questão da economia, da economia estando ruim. Mais ou menos, tipo o Alberto falou, de números quantitativos em relação à pandemia de maneira geral, a impressão que eu tive é que o discurso de ser a favor da economia contra o distanciamento social, mais a favor da economia, está servindo, em parte, para blindar ele da responsabilização da economia por hora. Ele está pagando pesado pela questão de ser contra o distanciamento, mas ainda blinda. Então, a situação é muito mais, isso está acontecendo no mundo inteiro, essa situação tem a ver com os governadores, no caso, quanto são mais próximos deles. Então, tem muito mais a ver com a pandemia de maneira global do que uma responsabilização por hora direto nele. Ele está, por enquanto, não recebendo essa culpa. Mas só uma ressalva. Mas só uma ressalva com relação a isso. Isso é um grupo focal, tá? Uma pesquisa qualitativa, não é uma quantitativa. Quando você pega a pesquisa quantitativa da XP, a avaliação dele, que saiu essa semana, a avaliação dele do governo, né, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, do governo, piorou. Aí você olha por dentro a pesquisa, a avaliação dele em lidar com a pandemia não piorou. O que piorou? Piorou a percepção que a pessoa tem acerca de seu emprego. Uma pergunta lá, você acha que pode perder o emprego, etc., isso aumentou. Tá? Então, se você olhar indiretamente a pesquisa quantitativa da XP, você não diria isso, tá? Por isso que eu estou só fazendo essa ressalva. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, estou dizendo que isso que você falou sempre tem que ser visto com essa ressalva do que pode ou não ser respondido por diferentes métodos de pesquisa, somente isso, tá? Isso, pois mas aí é que eu coloco... deixa eu só colocar isso. A gente tinha muito autônomo nos grupos. E os autônomos eram os que menos responsabilizavam o presidente. Da ideia do isolamento, o apavoramento de como ia pagar a conta. Eu acho que mesmo na Quant cabia fazer uma relação entre a percepção de que aumentou o emprego, aumentou o desemprego, a preocupação com o emprego e a responsabilização do Bolsonaro. Porque não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Vocês estão me dando uma ideia aqui. Eu vou convidar o Murilo da Paraná Pesquisa para participar com a gente aqui na próxima semana. Ele, há coisa de 2 meses atrás, eu conversei com ele, e ele me disse o seguinte, que estava começando a detectar nas pesquisas dele um fenômeno, tá,
em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre teve muita estabilidade, né? Ele variou desde o início do mandato, mas ele sempre teve ali, a aprovação dele está ali em torno de 30%, né? Aí ele falou assim, tem um fenômeno que é o seguinte, ele está piorando o regular, tá? E esse regular está migrando para o ruim e para o péssimo, né? Então, isso aí vai ser um problema para ele. E, de fato, nas últimas pesquisas, a gente tem assistido isso que o Alberto falou. O pessoal que, assim, o sujeito votou no Bolsonaro, estava ali tolerando ele, e daqui a pouco foi, né? Deu, não quero mais. E aí o sujeito vai para o péssimo, para o ruim. Assim, isso que a Luciana está falando é muito curioso e interessante, porque, de fato, nós voltamos naquele ponto da culpa, que você falou lá atrás, aqui, vários programas atrás, né? Em que momento que as pessoas vão responsabilizar o Bolsonaro pela pandemia? Isso está encaminhado, isso está razoavelmente encaminhado, mas pela questão econômica, né? Assim, porque você olha para o governo do Bolsonaro, né? O que é isso aí, certo? Do ponto de vista da economia. Eu até peguei um livro aqui, o Lula, quando esteve aqui preso em Curitiba, ele leu esse livro aqui, ó, tá? A Fome. Ele até brinca, porque quando chega o livro, ele fala assim, pô, doutor Rocha, olha o tamanho do livro que os caras me mandaram, estão pensando que a minha prisão é perpétua, entendeu? É do livro do Martim Caparros, A Fome, tá? Ele leu esse livro e ficou extremamente chocado, porque isso aqui fala da fome no mundo. E o Lula sabe o que é a fome, porque ele passou fome, a família passou fome. Então, eu acho que é um problema de narrativa, Luciana, e falta realmente a oposição acertar o ponto, o time da narrativa nas duas coisas. Na pandemia está mais ou menos encaminhado, mas na questão da economia, né? Porque, de fato, quando você pega os números, quando você soma Temer com Bolsonaro, é uma tragédia, né? Social. Agora, uma pergunta para vocês três, Alberto, porque eu não acompanhei muito. Eu queria que você falasse uma coisa do censo, porque isso é importante, que tem a ver com orçamento, cara. Antes de terminar, mas só uma pergunta em cima disso que vocês estão falando. A reunião que o Bolsonaro teve com o PIB, né, em São Paulo. Eu não acompanhei muito. Como é que? E aí, mas saiu que o Bolsonaro foi ovacionado, que não sei o quê e tal. O que vocês têm a falar sobre isso? Eustáquio, se você fosse uma reunião com o presidente, você ia vaiar o presidente? Eu olhei e não dei importância. Não dei importância, eu vou dizer por quê. Imagina, aí o cara chama o presidente para casa dele para fazer um jantar e vão vaiar o cara. Mas é o seguinte, eu peguei uma foto de uma reunião que o Hitler teve com os empresários, quando ele não era chanceler ainda, né? E tinha uma eleição, acho que a eleição de 1932, 1931, por aí, e ele reuniu os caras, o Goering era o presidente do parlamento, era um cara que tinha bom trânsito entre os empresários, e reuniu os empresários, os principais empresários, Hugo Boss, aquela turma toda, Volkswagen, aquela turma toda lá, o PIB alemão, e aí os caras decidiram financiar o Hitler, né, ovacionar. Aí, se você for pegar, tem reunião dos empresários com o Lula, ovacionando o Lula, ovacionando a Dilma, o Fernando Henrique. A Dilma fez uma reunião com empresários em 2015. Em 2015, a Dilma fez uma reunião igualzinha a essa. Entendeu? Então, assim, o empresário, certo? O empresário, meu amigo, ele vai onde tiver bom para o negócio dele, entendeu? Se ele tiver condição de ir numa reunião com o Bolsonaro e tirar vantagem, ele vai. Claro. Então, isso aí é o seguinte, isso vira, certo? Igual o vento, a biruta de aeroporto. Ô, Eustáquio, fala um pouco aí desse negócio do IBGE, porque isso é muito grave. Então, o IBGE, né, todo mundo sabe, ele tem a obrigação, inclusive legal, tem uma lei que fala, ele tem que fazer um censo a cada 10 anos, tá? E o censo é fundamental, porque é o seguinte, se fosse um país com ótimas estatísticas, registros administrativos, você podia até contornar o censo.
Mas como nós temos muitas deficiências nos registros administrativos como um todo, o censo é essencial para uma coisa que só o censo pode dar, que é quantos são os brasileiros, né? Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos, aonde que eles estão. Então, é que a gente fala, estrutura de sexo e idade. Só você saber todos os brasileiros com estrutura de sexo e idade é uma questão essencial para as outras pesquisas, para todas as pesquisas quantitativas. E para a pesquisa da Folha, do XP, precisa de saber qual é a população brasileira. E qual que é o último dado? O último dado é 2010. Devia ter sido feito o censo em 2020. Não foi feito, já tinha problema, mas não foi feito, basicamente porque, por causa da pandemia, não tinha vacina, a gente não sabia como é que as coisas estavam acontecendo, então ele foi adiado para 2021. Tá? E, desde que o Paulo Guedes entrou, ele está só cortando o orçamento do censo. Tá? Foi feito vários cortes. O último orçamento é 2 bilhões. Tá? 2 bilhões de reais que estava decidido. E aí, nesse orçamento fictício aí, ilegal, que foi aprovado pelo Congresso em março, o pessoal transformou 2 bilhões em 70 milhões, que obviamente não dá nem para começar, nem para começar a fazer o censo. Tá? E aí, existe do IBGE duas correntes. Existe presidente do IBGE que defende uma coisa, existe presidente do IBGE que defende outra. Uma turma defende que transfira o censo para 2022. Tá? Tem uma carta que várias associações assinaram essa carta, o sindicato assinou, etc. Mas tem uma turma grande também que defende que seja feita ainda esse ano, que não deve jogar toalha. Né? Eu estou nessa turma que deve fazer o censo esse ano. Por quê? Eu acho muito difícil o censo sair ano que vem. Né? Porque é ano eleitoral, os recursos são escassos, a polarização vai estar grande, e se o Congresso já tirou o dinheiro esse ano, vai tirar ano que vem. E o governo ano que vem vai ter muito mais dificuldade. E aí, não realizando em 2022, o governo de 2023, esse censo só vai sair lá em 2025. Tá? E aí, o que acontece? Todas as pesquisas do IBGE, PNAD, etc., as amostras já estão desatualizadas. Né? Então, assim, as pesquisas atuais do IBGE, elas vão perder a acurácia. Então, assim, eu sei que é uma situação difícil, tem de tomar todos os cuidados com a pandemia, com o negócio, mas não fazer o censo esse ano, o que eu falei no Jornal Valor, é um tiro de morte no IBGE. Vocês estão falando, o seguinte, eu estou olhando assim, não entendo nada de orçamento, não é minha praia, mas eu estou olhando isso, sentado aqui olhando, esse troço vai ser judicializado. Esse orçamento vai ser judicializado. Porque é o seguinte, o IBGE, por exemplo, existe um dispositivo legal que obriga o IBGE a fazer tal tarefa, certo? Aí, mas para fazer essa tarefa, que a lei manda fazer, tem que ter dinheiro. Aí os caras vão e tiram o dinheiro do IBGE. O que vai acontecer? Alguém, daqui a pouco, algum partido, vai meter uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar os caras a colocarem o dinheiro no IBGE, porque não pode tirar, tá certo? O que aconteceu? Naquele golpe contra a Dilma, um dos crimes que cometeram, certo, foi criar essas tais emendas obrigatórias de parlamentar. Isso é um crime contra o país. Eu não estou dizendo aqui que o deputado não pegue o dinheiro da emenda dele e não aplique em obra no seu município, na sua base eleitoral. Certo? O problema é o seguinte, é que isso desorganiza o planejamento. Né? Porque por que você tem um governo federal com planejamento? Para ele dizer onde é que vai ser aplicadas as verbas. Certo? Ele pode até negociar isso com o parlamento, agora pegar e pôr dinheiro na mão, um monte de dinheiro, não é pouco não, é muito dinheiro na mão dos deputados, para eles decidirem onde é que vão aplicar dinheiro. Isso não é função do parlamento, isso foi uma loucura que fizeram para esvaziar a Dilma, certo? E está até agora. Certo? Tinha gente que defendia isso, que hoje se arrependeu, está vendo o tamanho da confusão, da tragédia que isso virou.
os caras se engalfinhando no parlamento para aumentar o dinheiro das emendas deles, e está esse problema. Isso vai ser judicializado. Ô, Eustáquio, só uma coisa, política é interação, né? Então, assim, eles não fizeram contra a Dilma à toa, é uma coisa de interação. A Dilma não conversava com os parlamentares, não conversava com as lideranças partidárias, não atendia as emendas, então o Congresso olha aquilo e diz, a gente aprovou a emenda, ela não libera, vamos mudar a regra no ano que vem, vamos tornar isso obrigatório, só para a gente entender, enfim, isso não caiu do nada, tá? E aí com Bolsonaro isso vem se aprofundando, então quanto menos um presidente da República atende aos parlamentares, mais os parlamentares vão aprovar regras que lhes deem autonomia, isso não tem jeito, política é interação contínua, ela não para, a interação é eterna, não tem um limite, ela vai parar ano que vem. A minha dúvida, Alberto, certo, é do ponto de vista constitucional, certo? Porque cada poder, cada macaco no seu galho, cada poder tem uma atribuição no âmbito da República, certo? Na medida em que daqui a pouco eles vão governar o país, né? Vão pegar o orçamento e vão governar o país. Isso está errado, né? Sem constitucional. Então transforma o presidencialismo em parlamentarismo, né? O que aconteceu... Aí, sim. Não, você pode até dizer... O parlamentarismo se resolve. O que aconteceu agora, 30 bilhões, tem aquela emenda do relator do orçamento, que é de 30 bi. É claro que os 30 bi não estão na mão do relator, do senador Márcio Bittar, lá do Acre. Não são deles os 30 bi, né? Aquilo... é um rateio em todo o Congresso Nacional, deputados, senadores. O que eles fizeram com aqueles 30 bi? Isso é uma outra coisa do orçamento, tá? Eles retiraram recursos discricionários de ministérios e colocaram nas emendas do relator. Isso obriga com que os ministros batam na porta do Congresso e peçam, olha, essa emenda aqui estava no meu ministério, eu queria que o senhor levasse para tal obra. Aí eles fizeram um acordo, olha o que está acontecendo. Eles fizeram um acordo com o Bolsonaro dizendo o seguinte, Bolsonaro disse lá, 30 bi é muito, né, os líderes do governo. Então tá bom, a gente aceita, reduz para 17 bi, 13 bi fica na mão do governo, devolveram. E agora Bolsonaro está dizendo que nem os 17 bi ele quer. E aí o Congresso já mandou o recado para ele, se não for assim, a gente vai vetar. Então essa situação do orçamento é uma situação gravíssima sob todos os aspectos, o aspecto do IBGE, o aspecto da negociação com as emendas dos parlamentares. O TCU já disse, o TCU, do ponto de vista jurídico, todos nós sabemos, é um órgão ligado à Câmara dos Deputados. Tá? O TCU é um órgão de auxílio à Câmara dos Deputados. Ele está dizendo que o orçamento não pode ser aprovado do jeito que está. Não pode ser sancionado. E se Bolsonaro não sancionar, o Congresso vai retaliar para cima de Bolsonaro. Então, nós estamos na iminência de ver uma catástrofe política. Exatamente. Por causa desses improvisos, né? Os deputados não têm que ter dinheiro. Isso não entra na minha cabeça. Deputado Mas isso aí é coisa... Isso aí eu vou lhe provocar, é coisa de centralismo democrático de comunista. Os comunistas acham, olha, o Brasil... Rocha, você está equivocado, Rocha. As instituições estão funcionando. Funcionando, finalmente. Estamos chegando perto do final do nosso programa e faltava dizer isso. Ah, meu Deus. Eu acho que aí volta essa questão que o Rocha, o Eustáquio tinha falado, né? Que os dois problemas, as duas grandes ameaças aí do governo Bolsonaro no curto prazo, né? A CPI e a questão do orçamento. Como é que vai ser feita essa questão do orçamento sob essa pressão do Congresso versus o Executivo? E o Bolsonaro não quer fazer política, não tem saco. Ontem foi dizer o seguinte, quinta-feira, né? Pega e diz o seguinte, está tendo muito conflito, vamos diminuir o conflito. Aí ele diz isso uma hora, em seguida ele diz que é necessário o impeachment dos ministros do Supremo. Onde é que se viu? Ele falou isso quinta-noite. Pessoal, é isso, hein? Chegamos aqui... Oi. O Bolsonaro, eu acho o seguinte, democracia não funciona se não tiver conflito. Certo? Democracia sem conflito, desconfie. Né? E o Bolsonaro, ele instaurou o conflito desde o primeiro dia de mandato. Ele está o tempo inteiro fazendo conflito. Aí ele vem na quinta-feira e fala assim, não, tem muito conflito, tem que diminuir o conflito. Mas não, ele não se aguenta, né? No momento seguinte ele falou de impeachment de ministro do Supremo. Pessoal, acho que é isso aí, né?
Só falando que a identidade do Bolsonaro passa pelo conflito. O Bolsonaro sem conflito se desfaz. Não, nós estamos rindo aqui, rindo para não chorar, né? Porque depois o pessoal reclama que a gente está rindo, vai rindo para não chorar. Mas, Eustáquio, só para fechar aqui, está se cumprindo aquela previsão de que abril ia ser o inferno de Dante na pandemia? Não, é isso aí, é esse dado que eu falei no inínis. Pela primeira vez na história do Brasil, agora em abril, o número de mortes está superando o número de nascimentos. Nós vamos passar nós vamos chegar a 5 mil mortes por dia? Já bateu. Pode chegar, quer dizer, é isso que o Alberto falou aí na live. Isso nem eu imaginava, eu não imaginava. Uma média móvel acima de 4 mil, eu não imaginava. Chegar a 4 mil, eu acho, pode até chegar a 4 mil. Mas nós estamos média móvel de 3 dias acima de 4 mil. Isso é absurdo. Pessoal, bom dia, bom domingo. Bom domingo. Falou, gente. Tchau. Um abraço.